Olá pessoal, não nos vemos mais com tanta frequência, né? Já tinha um bom tanto de conteúdos gravados, que inclusive facilita, né? Que daí vocês acessam a hora que querem, não precisam estar síncrono ou vendo depois, que daí é um saco, né? Não é exatamente um saco, mas é muito mais legal quando é ao vivo que a gente faça ao vivo, então fica que eu possa acompanhar ao vivo, né? E algumas perguntas eu prefiro não escrever, não fazer por escrito. E essas eu estava vendo que elas estavam boas para fazer um vídeo respondendo-as. E até porque algumas vezes entre o que se escreve e o que se entende são coisas distintas. Vocês vão ver que uma das perguntas, inclusive, eu acho que tem um problema desse. E aqui estou para a gente conversar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês aí desse bloco de análise sensorial. Vários gostaram, é talvez a coisa que eu mais gosto na vida e que trabalho com isso aí todos os semestres da minha vida, né, inclusive. E é talvez o tema mais interessante. Talvez nesse momento, anotem o número de talvez que eu falei. Mas nesse momento vocês tenham quase saído. A gente está difícil. Vamos lá. Respira, concentra e vamos. Provavelmente vocês tenham se dado conta agora do porquê que a gente precisava ver aquele monte de coisa antes. E depois eu vou passar uma coisinha aqui que eu quero que pra gente falar sobre isso e não tem nada a ver com como é que é dar nos dedos, é pra gente pensar mesmo, principalmente estando nessa área e tendo chegado onde a gente chegou. Mas vamos aqui as dúvidas de vocês. Deixa eu só olhar aqui uma por uma. Eu não vou projetar, acho que a gente poupa ali a autoria da pergunta. Às vezes as pessoas não gostam muito de, de aparecer, né, na pergunta, então acho que é um cuidado interessante de se ter. Quase que eu falei o nome, Manfulus, opa. Tem uma pergunta aqui sobre a sequência que eu aponto no vídeo 3, né, que é aquela clássica de menos encorpado para o mais encorpado, menos complexo para o mais complexo, secos para doces e tudo mais. Se ela é uma sequência para prova ou se ela é uma sequência que vale para serviço de restaurante. Pois bem, ela na realidade acaba sendo muito próxima. São coisas um pouco distintas, porque no restaurante a gente vai estar ali cuidando da harmonização em si, e a nossa preocupação vai ser achar um vinho, né? Achar um vinho que combine com aquele prato, conforme a gente vai ver mais adiante, né? Diversos critérios e servir eles na sequência de pratos. Mas por que isso acaba sendo semelhante? Porque ninguém começa comendo carne antes de peixe, no máximo uma salada fria com carne, que é uma coisa bem diferente de ter ali carne antes que tudo, ou né, fundamentalmente um prato à base de carne. Ninguém come a sobremesa antes da comida. Ninguém come a salada depois da carne. Mas eu faço isso em casa, gente. Tudo bem. Em casa eu faço como quiser. A gente não está falando disso aí aqui. A gente está falando, né, como costuma acontecer uma sequência no serviço de restaurante. E aí acaba sendo muito óbvio, né? Que a gente vai começar com vinhos mais leves e vai para vinhos mais encorpados. Vai começar com brancos e depois vai para tintos. Vai começar com secos e vai para doces. Então acabam sendo parecidas. Não são exatamente a mesma coisa, mas acabam sendo parecidas. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Não foi apenas uma exclamação em relação à aula. Eu agradeço de verdade quando fico tão satisfeito quanto vocês quando vocês gostam do que eu faço. Eu fico satisfeito duas vezes, por ter feito e por terem gostado. Aqui tem uma que eu vou ter que fazer uma certa interpretação. Queria entender as tendências que todo mundo fala que os críticos, revistas, guias e sites têm, se existe mesmo isso. As tendências são... perguntando se é isso. Depois, se for o caso, eu respondo mais uma vez. As tendências são que elas tendem a ter um certo tipo de estilo de vinho que preferem? Ou as tendências são, elas tendem a ganhar dinheiro e por isso promover alguns vinhos? Diria que as duas coisas são possíveis e é muito comum, né? A gente tem relações comerciais, as revistas têm aí, claro, seus objetivos, né, comerciais. Para isso elas precisam vender, precisam ser específicas para o seu público e precisam, claro, de patrocinadores que sejam específicos para o seu público e que lhe paguem. Mas entre 10 patrocinadores a gente pode ter aquele que paga mais, aquele que paga menos, ou aquele que nem paga. E a possibilidade que você fale, né, nada do que não paga, alguma coisa do que paga meia boca e muito do que paga alto,
é grande. Então, isso pode acontecer, tá? E é o ruim de, talvez, algumas... E é uma das grandes críticas que se tem à imprensa especializada de vinhos. E às vezes é bem nítido, né? Às vezes, o grande painel de degustação, quem sai? Daí vamos botar, assim, um nome improvável. Campo Largo. Eles têm investido em vinho vinífera, mas está incipiente ainda. Mas vamos dizer lá. Campo Largo, melhor vinho. Daí tu vira a página, né, com o resultado de qual foi o melhor vinho, qual que é a propaganda, Campo Largo. Tem problemas. Desculpa o pessoal do Campo Largo, esse ficou a família Zanlorenzi. Não, mas não foi nada ofensivo. Não sabe que o negócio de vocês é fazer vinhos de consumo corrente, sobretudo. Mas voltando ao caso, não é incomum que isso aconteça. E é claro que isso sempre gera no mínimo uma situação desagradável. Claro que eles podem ter feito imparcialmente, a empresa ter pedido, olha, me ponha a minha propaganda aí na próxima página, que é para evidenciar, claro que pode. Sempre tem aí alguma possibilidade. Por outro lado, muito crítico aí que se diz isento, não é isento, né? É bem isso. Então, se a gente tem como controlar isso, não tem. Pode acontecer, pode. A parte 2, se a tendência é porque elas preferem tal vinho, sem dúvidas, sem dúvidas. A gente não é um receptáculo que gosta de tudo. O que a gente tem que fazer enquanto degustador é não desprezar as coisas que são boas, mas que a gente não gosta. Não há problema nenhum. Né? Eu sempre uso, em relação a mim, vinho comum. Eu nunca vou falar mal de um vinho comum se ele for bem feito. Falar mal se ele for mal feito. E vou exigir muito mais, inclusive, de um vinho vinífera, mitidão a bom, do que um vinho ok de 10 reais. Mas o que eu quero dizer? A gente tem que, claro, saber analisar. De análise sensorial, teve alguém que falou alguma coisa aí, meio difícil, sim, claro, porque é uma técnica, é uma ciência. E o que a gente tem que saber fazer é analisar a coisa como ela é. Se eu gosto ou não gosto é outra questão. Tem que saber, a gente precisa saber assim, ser superior à nossa própria vontade e analisar como é. Mas eu sou lá um editor de revista. Eu não sou obrigado a gostar de tudo. Até posso gostar, mas posso dizer, porque aí é a minha opinião, dizendo que, olha, até um vinho interessante, mas não encanta, mais isso, mais aquilo. Tem tendência? Tem. Todo mundo sabe que Parker adorava os Bordeaux modernos. Talvez é por isso que ele gosta tanto, né, de aquelas coisas frutadonas, pesadíssimas, acarvalhadíssimas. Todo mundo sabe, enfim, que o Luca Maroni adora vinhos top italianos e por aí vai. Tem uma tendência assim. Eu, particularmente, não vejo problema nisso. A revista né, quem conta um conto aumenta um ponto, ou põe um ponto, e eu diria que no caso de um crítico de vinhos. Ele não está fazendo um trabalho, descreva esse vinho, ele está fazendo um trabalho, descreva esse vinho e diga o que tu acha dele. É a opinião dele. E é bem nítido, tá? Se vocês cuidarem as pontuações dos críticos, vocês percebem qual é o estilo deles. A minha crítica é a Jessie Robinson. Para mim, ela é a que fala as coisas que eu gosto e fala o que eu falo dos vinhos que ela toma e que tem uma compreensão boa, assim, do meu ponto de vista, é alguém que eu gosto de escutar. Por isso que eu faço questão de ver o que ela fala, não faço questão de escutar muitos outros críticos. Além disso, aliás, além disso não, para a gente fechar, pode ter essa tendência, sim. E, muito franco, não vejo problema nenhum. Acho que, né, a revista tem um editor, uma revista de moda não vai achar, sei lá eu, a roupa da Renner bonita, menos que a Renner Park, da Riachuelo. E assim não tem problema nenhum. Eles trabalham com o que eles gostam, o que eles acham bonito, por N motivos. E assim é um crítico de vinhos. Deixa eu ver a próxima aqui. Como o sommelier faz em relação ao processo de pagamento pelo trabalho dele, caso seja contratado por uma vinícola ou empresa? É por hora? Por quantidade de vinhos provados? Bom, e por aí vai. Bom, eu diria que se fosse por vinho provado, eu estaria milionário, né? Desculpem, é uma piadinha. Às vezes a gente prova um bom tanto de vinhos, mas normalmente um contrato
Antigamente isso era bem fácil de resolver, né? CLT normal, é um trabalhador do restaurante, da vinícola, do que for, e vai desempenhar dentro das horas que tem que estar no estabelecimento, né, ou as atividades que são atinentes. Hoje, com a flexibilização aí das leis de trabalho, a gente sabe que está um pouquinho diferente, né? Por exemplo, se tu é um importante, o sommelier não precisa lá, tá todo o tempo, tá ali suas 8 horas dentro de um restaurante. Se tu pode pagar uma manhã para ele lá fazer os pedidos, pode pagar uma outra manhã para ele pôr a adega em ordem, e tu sabe que ele precisa estar lá no horário que tem clientes, né, seja de manhã, de noite, né, no almoço ou na janta. Talvez, eu não estou dando essa ideia, pelo amor de Deus, donos de restaurantes não me escutem. Talvez ele te contrate intermitente hoje, né? Extremamente conveniente, está lá quando precisa. E aí a gente precisa dizer, não quero entrar nessa discussão, essa flexibilização ela piora a vida, né? Porque antigamente ele precisava de contratar 8, e aí você tinha mais tempo, inclusive, para respirar, para pensar, para ter ideias, hoje ele talvez te contrate só para isso. Mas, enfim, o máximo que eu quero dar de opinião em relação a isso. O que eu quero dizer é que efetivamente tu vai a possibilidade mais clara é que tu tenha um contrato CLT, seja qual deles que for aí com as novas modalidades. Tu pode ser contratado para fazer consultoria? Pode. Consultoria, normalmente, tu vai ser pago por serviço, e aí o preço é muito relativo. E também tu pode ser contratado como pessoa jurídica, né? Que foi um bom negócio que fizeram para consultores e esse tipo de coisa. E para quem trabalhava antes que não podia ser um trabalho intermitente, era uma boa saída. Eu te pago, você é um prestador de serviço. E aí, algumas vezes, inclusive, o mais viável é criar um microempreendedor individual, né? Mas isso é realmente muito relativo, eu não tenho uma resposta para isso. Deixa eu puxar o fone de ouvido aqui, gente, para eu não pisar e não quebrar, que esses dias eu já fiz isso. Qual que é a próxima? Uma coisa, só uma lembrança interessante aqui. Quanto ganha o sommelier? Tem piso, coisa assim. Importante lembrar, né, gente? Isso aí não precisou ter as novas leis aí flexibilizatórias das relações de trabalho. Desde sempre, tá, então eu te contrato, a sommelier tem que ganhar 2.000, tá, posso. Então você vira auxiliar de restaurante, de vinhos, de sommelier. Isso é muito comum, tá? Muito comum. Uma ilusão das pessoas acharem que a regulamentação de profissões resolve os problemas. Na verdade, às vezes até cria, né? Porque aí você começa a fazer subcontratação para não chamá-lo daquilo, e ele faz coisas parecidas e por aí vai. Deixa eu ver aqui o que mais. Vi uma reportagem que o Sul está investindo, embora vinhos, eu acho que era em vinhos brancos mais ácidos por conta das harmonizações. Deixa eu ler por partes, tá? Primeira coisa, lembra que eu disse ali que essa era a pergunta. Lembra que eu disse que entre o que a gente acha que fala e o que fala tem diferença, e entre o que a gente falou, que é diferente daquilo que a gente achou que falou, e o que o fulano escutou, também tem diferença, né? Então, às vezes aparecem algumas coisas que não correspondem meio que eram para ser. Acredito que seja o caso dessa reportagem, tá? Não estou dizendo que foi quem fez a pergunta que não entendeu o que foi dito na reportagem. Estou dizendo, é uma possibilidade. Estou dizendo que eu acho que quem fez a reportagem provavelmente tropeçou aí na ordem das coisas. Talvez um dos argumentos era esse, né? Que os produtores de vinho daqui da Serra Catarinense, por exemplo, são vinhos mais ácidos e acabam sendo mais aptos para harmonização. Isso, inclusive, é como é que eu vou dizer? É um ponto a se considerar. E talvez o jornalista olhou, Paula, nos ajude aí. Como é que funciona a redação e o que chega e o que o jornalista escreve. Pode ter sido isso, tá? Eu acredito que foi. Porque assim, não tem o menor sentido. Primeira coisa, o Sul é um lugar bem grande, né? É o menor é o menor das regiões, mas é grande. Montanhas, serras, planícies, planaltos, litoral e tudo mais. Continentalidade, sempre falar, eu nunca gosto desses recortes imensos assim, né? O Sul é bastante grande. Mas tudo bem, nós vamos pensar que a gente tivesse, independente disso. Muito provavelmente, quando tu tem uma região que faz os vinhos X, tu vai fazer os vinhos que é possível lá.
Se é conveniente vir um pouco mais ácido, tu vai tentar trabalhar para isso. Tu não vai mudar a tua coisa toda para fazer vinhos mais ácidos. Por isso que eu acho que teve algum tropeço aí, né, na forma de pôr essa questão. Não quero aqui dizer quem foi, não é isso, né, mas provavelmente não foi bem isso que quiser. Não, os vinhos ácidos são mais gastronômicos, vamos fazê-los. Até porque a população base e mesmo as pessoas mais experimentadas, elas não ficam comprando vinho ali. O que será que ele harmoniza? Isso é bem menor, tá, a proporção disso. Não teria muito sentido. Mas aí sim vem a pergunta, né, feito esse esclarecimento aí vem a pergunta que eu acho que importa. Se vinhos com acidez elevada são melhores para harmonizar? Veremos no próximo capítulo, quando a gente falar em harmonização. Tá igualzinho aquela pergunta anterior lá, não quero, né, adiantar o assunto, que não é o ponto. Mas a acidez costuma ser rapidamente a acidez costuma ser um trunfo, porque se dá bem com gordura, se dá bem com alimentos ácidos e por aí vai, tá? De antemão que eu consigo dizer isso, mas não necessariamente sejam melhores para harmonizar. Até porque também, quando a gente fala melhor para harmonizar, com o quê? Né? Tem uma série de coisas que a gente precisa ver antes de responder essas perguntas. Então, a outra até responde um pouquinho mais, né, já que ela falou em ordem de degustação e aí incluía, né, essa dúvida se a ordem no consumo no restaurante era a mesma, mas enfim, é isso aí. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu só segurar um pouquinho aqui que é mais fácil. Uma outra coisa que vocês perguntaram, fichas de degustação, não vou falar sobre elas, realmente. Eu falei aquilo que eu falei, que eu não gosto, que eu acho que não é necessário, eu acho que a gente precisa descrever um vinho. Porque quando um sommelier pergunta para ti qual é a característica desse vinho, 85 pontos. Não, não é isso que ele quer saber. Quer que você diga o que ele tem. Ah, tem tais aromas, tem tais, enfim, tem tanto corpo, tem acidez tal. E tá, mas se eu precisar preencher a ficha, se tu precisar sabendo descrever um vinho, tu sabe fazer preencher a ficha, porque é muito sistemático, inclusive muito melhor, né? E aliás, é uma coisa que eu tenho uma certa crítica assim em concursos, é que é tudo muito rápido. Tu não, e você vai ver realmente, às vezes não tem como é que eu vou te dizer, um range de pontos muito grandes entre diferentes amostras, porque tu fica ali pontuando. E às vezes, e a pontuação te induz algumas vezes a alguns erros. Por exemplo, o vinho que é muito perfeito de cor, se é barato ou se é caro, questão de ser barato ou caro, mas enfim, se é excelente ou se não é nada demais, tem a mesma pontuação. Um vinho que não tenha defeito em aroma, talvez tenha uma pontuação muito próxima a um vinho que tem aromas espetaculares, à medida que, dependendo aí do julgamento da banca que esteja ali fazendo a avaliação. Então eu não gosto muito de ficha de degustação. Acho que inclusive ela deseduca. E teve uma época que eu usava ela paralelamente. Aí eu acabei com a ficha de degustação, eu nunca mais usei. Eu digo que ela existe, digo que é isso que ela tem, que vocês precisam saber, inclusive seguir aquele roteirinho dela ali, ajuda, mas não preenche números, porque é deseducador. As pessoas começam a preencher números e elas esquecem que a palavra existe. E vamos pensar assim, vamos que vocês escrevam aí, alguns ou com certeza alguma de vocês faz isso, escreve para um meio, revista, jornal, não interessa botar lá, o vinho tem tantos pontos, isso não vai ajudar vocês. Então não se acostumem a trabalhar com falar sobre o vinho. É isso que faz diferença. Seja para ser aí consultor, seja para escrever sobre vinho, seja para falar com o cliente. Tanto que eu sugiro para vocês um negócio que eu não chamo de ficha, jamais chamarei de ficha, que eu chamo de roteiro de degustação, que é mais ou menos isso, que te faz olhar ali, tá, mas o que tem nesse vinho, o que não tem. Sem te induzir a muita coisa, sem te dar muita sugestão, te fazendo um roteiro. Te fazendo pensar, tá, mas esse vinho envelhece ou não? Abre em aromas ou não? Tem defeito ou não? E é o que eu acho mais adequado. Então, vocês realmente não vão me ver preencher, nem falar e nem preconizar fichas, de fato. Depois eu já... Peraí, já volto. Pronto, aqui deixa eu pegar a pergunta, um momentinho. Agora eu aumentei o número de guias. Pediu para mostrar a taça feita pela Embrapa. Olha só, é esta aqui, tá?
Acho que a Strauss nem site mais tinha, eu não sei, a Strauss fecha e ela quebra e volta. Acho que todos os anos a gente sabe, 2020, acho que a Strauss voltou, alguém assume, por aí vai. É esse modelo, tá? Eu não tenho ela aqui, porque ela tá no campus, eu não, né, não consigo acessar, não quero ficar indo lá. Mas é essa, eu tenho uma única, eu mostro elas por vídeo, assim, até no presencial, porque se alguém quebrar, eu perco a que eu tenho, que é personalizada e tudo mais. Mas olha só, foi a primeira vez que saiu a taça de espumante brasileiro. Ela é muito parecida com essa aqui, por exemplo, só menos bojuda. Essa é um pouquinho bojuda até demais. E é um tanto parecida com as taças, aqui ó, com as taças daquelas adequadas de champanhe, não aquelas antigas lá, que eram, né, a Maria Antonieta lá, aquela coisa toda. E é parecida com essa da Ferrari. Eu acho que essa da Ferrari aqui para mim é a melhor taça que tem atualmente para espumante. E fecha com aquilo que eu comento de que acho um exagero, essa coisa assim de, vamos usar taças enormes para, vamos usar uma taça de vinho para. Pera aí, né, gente, que agora o cachorro resolveu. Bom, vamos usar taças de vinho para espumante. Eu acho um certo exagero, tá? Acho que tira muito a questão do perlage, não só visualmente, até mesmo acaba perdendo mais do que deveria naquela superfície muito grande, e não concordo muito. E essa taça da Ferrari, para mim, ela é o máximo nisso aí, porque ela tem um bom bojo, ela tem uma boa abertura, ela tem uma boa coluna de líquido. Vamos ver aqui, qual que é a próxima. Vou só fechar aqui para eu não me perder. Queria saber mais sobre os coloides e a glicerina no vinho. Eu sei que essa pergunta foi alguém que estuda enologia. Pergunte para seus professores, porque das duas, uma. Se está na metade do curso para frente, provavelmente para trás já deve ter visto. Se não viu peça, se da metade para trás, de certeza. Da metade em diante, de certeza. Da metade para trás, talvez. Mas se já está ali, não pergunte, porque é importante e não foi dito. Mas eu particularmente concordo que a gente deva conversar um pouco sobre essas coisas. E aí, para não dar aquela confusão toda que já deu, e depois de uma disciplina de relações interpessoais, que eu acho que a gente já está, assim, talvez conseguindo conversar de uma forma mais adulta mesmo, e olha que estão todos adultos, mas isso não significa que se converse de uma forma adulta. Eu preciso aqui retomar uma coisinha antes de responder mais concretamente essa pergunta. Não vou me responder tão concretamente, acho que eu não não gosto de fazer as coisas quando não são, quando não tem, são exatamente gratas, e foi o que aconteceu, então eu vou ser rápido na resposta. Eu só queria mostrar isto aqui, só pelo seguinte. Isso aí foi um webinar da W7. O que ele falava? Tá aí. Bem mais do que o que a gente falou, né? Então acho que a gente tem que estar entendendo que isso sim é assunto de sommelier. E eu não quis botar as conversas porque eu acho que as pessoas não são obrigadas, né, a ficar ali aparecendo o nome e tudo mais. E as pessoas bastante entusiasmadas com isso, elas querem isso, elas vão atrás disso. Vocês acham que vocês como sommelier não deveriam ter que saber falar sobre, se é o que elas querem? Deveriam. Vocês acham que para vocês entenderem, que foi o ponto-chave desse webinar, entender de onde vem o aroma, por que tal coisa faz diferença, precisa entender disso? Precisa, tá? Então eu só vou passar aqui, teve esse slide, teve esse aqui que falava exatamente sobre leveduras, teve esse falando sobre malolática, lembra? Mas ele ficou um vídeo inteiro só para falar sobre fermentação, é claro, não adianta a gente falar com simplicidade do que não é simples, mas é importante, tá? Tudo que a gente falou tá aqui. Aqui de novo sobre malolática, sobre bactérias no vinho, metabolismo de bactérias e por aí vai. Então, acho importante, tá? E eu volto a dizer, isso não é nenhum tipo assim de coisa ali, vou dar nos dedos agora, não é, que a gente precisa. Já que isso não ficou claro, já que tinha alguém que era mais superior, que não sei o que sabia, que não devia, que devia falar, para aquela coisa toda, tá aí, precisa. Então, tudo que eu tinha para falar a respeito disso era isso. Aproveitei aí porque eu lembrei de você. Eu acho que a gente precisa perceber o que a gente tem que saber ou não. Voltando à pergunta,
efetivamente aqui sobre coloides e glicerina. Coloides são substâncias de alto peso em solução coloidal, né? Que elas não baixam e por não precipitam, e por não precipitar elas dão volume, né? À medida que elas são moléculas grandes e que não dissoltas no líquido, em dispersão coloidal, né? A maior parte dos coloides aí são polissacarídeos, e aí é tudo que é gosminha, desculpem a palavra, mas tudo que é gosminha secretada por levedura, quase tudo delas é polissacarídeo, e alguns compostos proteicos, glicoproteínas e por aí vai. Então, por exemplo, eu achava uma certa bobagem, não quero entrar muito em questões enológicas, mas eu achava uma certa bobagem hidratar a levedura 1 milhão de vezes, assim, tem umas receitinhas para fazer espumante lá, hidrata, agora mistura vinho e água, agora vinho e água, agora vinho e água e açúcar, vinho. Pô, mas não precisa tudo isso. E realmente, acho que pelo que as pessoas me diziam, porque daí ela fermenta mais rápido, mas não quer que ela fermente rápido. Não é essa a questão, tá? E o que me convenceu foram alguns trabalhos que mostram que a adaptação, o tempo de hidratação da levedura, inclusive gera mais colóides, perdão, macromoléculas, eu misturei com oh, meu Deus, agora virou molóide. Molóide estou eu, né? Vamos continuar. Que a hidratação das leveduras com mais calma faz com que elas acabem secretando mais macromoléculas no meio, e isso é importante para a qualidade do vinho, tá? Proteínas também, tá? São moléculas grandes, né, que dão cremosidade. Haja vista a moscatel, né, que é extremamente entupida, né, os moscatos são cheios de proteína, e é por isso que o moscatel, qualquer dele, por mais mal feito que seja, tem um perlage excepcional e duradouro, né, porque tem proteína segurando borbulha até dizer chega. E vamos ver o que mais que tinha aqui. Glicerina, e glicerina é subproduto de fermentação também, né? Tá lá, não é exatamente por causa daquela conversão entre açúcar em etanol e gás carbônico e outras coisinhas, mas ela tá ali sobretudo, também pode ser por aí, e metabolismo de aminoácidos em função da fermentação alcoólica. A via de Ehrlich chama-se, mas isso aí tem que dar uma olhadinha bem em bioquímica e mesmo em microbiologia e vinificações, tá? Que também não vou ocupar as pessoas falando de coisas bem técnicas da enologia. E eu acho que esta foi a última. Deixa eu ver aqui. Sim, essa foi a última, pelos meus cálculos. Deixa eu só dar mais uma olhadinha para eu não falar bobagem, não deixar de responder alguma coisa, tá? A última coisa só que uma pergunta que me veio sobre kits de aromas, eu não gosto deles, tá? Eles são caríssimos, eles são artificiais, eles são muito fortes e eles ficam velhos e meio rápido, tá? Em 4 anos ele começa a se perder um pouquinho. Mesmo eu fui para a França com um amigo meu, ele queria comprar um René Duvan, né? E eu não ia dizer para ele assim, olha, eu acho que você vai botar 300 euros fora, mas tudo bem. Eu gosto muito daqueles, se vocês procurarem ali o trabalho da professora Enoble de 87, tem na internet, ela tem lá. Tem que ler em inglês, traduzir, qualquer coisa assim, mas eu acho que, né, gente, algum esforço na vida a gente tem que fazer. E ali tem uns escritores que ela faz ali, com 100 ml de vinho e grama cortada, 100 ml de vinho e um pedaço de pimentão, um negócio assim, que para mim funcionam muito bem, tá? Muito melhores. Primeiro porque ele tem como meio vinho, não fica aquele aromão forte e isolado, ele tem como meio vinho. Tem coisas naturais dando aroma, que é muito mais próximo do que a gente sente no vinho. E eu acho mais interessante. Tá? Então não aconselho muitos kits de aroma. Tem na internet aí, René Duvan, tem um outro que eu não me recordo o nome, que é uma graça, que é mais bonito e, do meu ponto de vista, melhor que o René Duvan, mas o pioneiro e mais conhecidinho é o do Jean Lenoir, né? Que é o nariz do vinho, né? René Duvan. Já foi quase meia hora, chega. Vamos parar por aqui para não fazer um vídeo muito longo. Mas agradeço a atenção, agradeço as perguntas. Quando eu demorar, às vezes eu não respondo porque não tem o que eu responder, né? E quando diz que gostou, no máximo agradeço, fico feliz, inclusive, às vezes faz um comentário, não sabia que era tal coisa, ok, né? Não preciso explicar, a menos que a pessoa tenha chegado a uma dedução errada. E às vezes eu prefiro não escrever, às vezes eu acho que vai melhor conversando, como eu estou fazendo agora. E é isso, já ocupei bastante tempo de vocês e o meu. Até mais.